Fala, torcedor, tudo certo? Vamos nessa então falar de Grêmio. Esse é o canal Atá, seja muito bem-vindo. Se tu não é inscrito, já te inscreve, porque aqui a gente traz sempre muita informação, muita notícia, sempre as últimas informações e últimas notícias do Grêmio e do Inter. Hoje o vídeo é para falar de Grêmio. E é para falar de algo que eu percebi que vem acontecendo muito, especialmente nas derrotas, mas que acontece também meio que, não inexplicavelmente, mas de uma forma que eu tento compreender também quando o Grêmio vence, como é o caso, e todo mundo sabe, o Grêmio teve uma grande vitória contra o Cruzeiro nesse fim de semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, visitando um pouco aí as redes sociais, a gente percebe comentários como esse aqui que eu vou botar na tela, onde, apesar do Grêmio ter jogado muito, e do Grêmio vir fazendo um ano acima daquilo até que era esperado, existe esse tipo de comentário criticando o Renato. E tá aqui alguém que não é defensor cego do Renato. Muito pelo contrário, tem muitas vezes que tem vídeos aqui no canal onde a gente critica muito o Renato aí pelas teimosias e escolhas dele, pela forma como ele conduz algumas situações. Mas também a gente tem que ser justo e entender que, às vezes, a crítica pela crítica ela não tem fundamento nenhum. O Renato ele não é o tipo de treinador, aquele que parece, pelo menos, ser o treinador, o estudioso, o treinador que é extremamente didático. Não, o Renato é mais o estilo boleirão. Mas isso não quer dizer que o Renato seja simplesmente um distribuidor de camisas também. Então, o que acontece? Assim, o Renato faz também nas entrevistas, muita cortina de fumaça, ele desvia muito o assunto, ele não é um cara que gosta de falar de tática, na verdade. Talvez porque não goste mesmo, ou talvez porque não queira entregar o ouro para o bandido. Tem treinadores que gostam de debater tática, de conversar sobre tática nas entrevistas pós-jogo, nas entrevistas coletivas. Não é o caso do Renato. O Renato não é assim. Agora, existe meio que uma pegação no pé em relação ao Renato. Eu não sei se é porque ele é muito ídolo, se ele é talvez, né, acho que quase que unanimamente, o maior ídolo da história do Grêmio, dentro de campo pelo menos, o maior jogador da história, e a régua dele seja muito alta. Então, meio que o Renato não poderia errar, porque espera-se demais dele. Eu não sei. Uma das grandes reclamações que a gente ouve é que o Renato não é treinador, que o Renato não treina, que o Renato não tem variação tática, que o Renato é um treinador só que é um incentivador de grupo. Enfim, eu não consigo concordar com isso, eu quero provar para vocês, usando, entre outros argumentos que eu poderia citar, mas o seguinte raciocínio. A primeira passagem do Renato como treinador do Grêmio foi há bastante tempo, em 2010. Naquele ano, naquela temporada do Grêmio, ele pegou o Grêmio quase caindo para o rebaixamento, estava no Z4, perigando cair, e acabou entregando no final do ano o Grêmio na Libertadores. Era um time que jogava mais, falando agora de tática, era um time que jogava mais com a bola, né? Era um time que propunha mais o jogo. Ele tinha naquele meio de campo, por exemplo, o Fábio Hockenbach, tinha o Adilson, né? Lembram do Adilson, que jogou no meio de campo do Grêmio? Tinha o Douglas, tinha o André Lima, tinha o Jonas. Era um time que, até por característica dos jogadores, ele propunha mais o ataque. E jogava com um losango de meio campo, né? Com esses três jogadores que eu falei, o Hockenbach, o Adilson e também o Douglas. E lá na frente jogava, então, o André Lima e o Jonas. Depois o Renato teve uma outra passagem pelo Grêmio em 2013. Aí já era um outro tipo de jogo que ele propunha. Era um jogo onde o Renato jogava, às vezes, o Grêmio jogava às vezes com 3 zagueiros, ou jogava com 3 volantes, muitas vezes jogava... o time até na época que estava o Zé Roberto e o Elano no Grêmio, onde o Renato acabou até tirando eles do time, né? A avaliação do Renato é que eles não vinham desempenhando, né? O time que tinha o Alex Telles, que era uma das válvulas de escape, uma das vias de escape do Grêmio naquela época. O time da época do Barcos, do Kleber Gladiador, do Vargas, né? Então era um time que, por característica, jogava, como a gente fala hoje, por uma bola. Jogava muito no contra-ataque.
Era o time que tinha o Souza também no meio de campo, tinha o Riveiros, que era um paraguaio que jogou aqui. O começo do surgimento do Ramiro ainda, muito jovem, né? Mas era um time que jogava por uma bola. Eu lembro muito de uma vitória icônica naquele ano, que foi uma vitória do Grêmio em São Paulo, no Morumbi, contra o São Paulo por 1-0, gol do Ramiro. E o Grêmio era isso, o Grêmio jogava um futebol feio, futebol como se fala hoje em dia, pragmático, mas que entregava resultado dentro daquilo que o Grêmio tinha a oferecer. Então, já 2 ideias de jogo, 2010 e 2013. Aí o Renato volta em 2016, substituindo o Roger Machado, e muita gente fala que o Renato pegou o time do Roger pronto e o mérito é do Roger. Mas a gente tem que lembrar também que o Roger, quando deixou o Grêmio, quando foi demitido naquela ocasião, o Roger foi demitido porque o time do Roger levava um monte de goleada. Talvez um dos últimos jogos, ou o último jogo, tenha sido uma goleada para o Atlético Paranaense, acho que 4-0. Uma semana antes tinha levado uma outra goleada, não lembro agora de quem. Ou seja, o time do Roger era um time todo desequilibrado. Todo desequilibrado. O Grêmio jogava ali num sistema que, inclusive, era aquela época que tinha o Negueba, que o Roger era meio que morreu abraçado com o Negueba. Aí depois que se inventou, entre aspas, né, o Renato inventou o Ramiro jogando pela direita, tanto que até hoje se usa a expressão que o Grêmio procura um novo Ramiro, embora eu acho que seja um pouco de exagero, mas sim, né, era o Grêmio do Luan falso 9, do Douglas pifador, depois o Douglas machuca, o Luan acaba voltando para o meio de campo, depois chegou o Lucas Barrios, e é o time que acabou ganhando muitas coisas depois, que era um time que, inclusive, alguns também com um pouco de exagero dizem até hoje que foi o melhor Grêmio de todos os tempos, né? O Grêmio que por fim jogou a final do Mundial contra o Real Madrid. Acho também um pouco de exagero, tanto no elogio quanto na crítica, mas a ideia que eu quero passar é que o Grêmio, 2010, uma ideia de jogo. 2013, outra ideia de jogo. E 2016 em diante, uma outra ideia de jogo totalmente diferente. Um Grêmio muito mais tic-tac do que um Grêmio que propunha o ataque. Ou do Grêmio de 2010, que se defendia praticamente. E agora o Grêmio em 2023, só esse ano nós temos 3 variações táticas assim mais importantes do Renato. Começou o ano tentando jogar com aqueles que foram apelidados aí de os tenores do meio de campo, né? O Vina, o Cristaldo, o Bitelo e o Soares jogando na frente, né? Enfim, a imprensa, né? A mídia gosta de dar alguns nomes, né? Os tenores do meio de campo. Aí acabou desgastando, não funcionando tanto. Aí o Grêmio passou a jogar com 3 zagueiros. Aí acabou encontrando uma forma de jogar com esses 3 zagueiros e ela acabou dando certo por um período. Já começou a não dar certo e agora a gente está praticamente numa terceira versão do Grêmio nesse ano. Claro que com algumas variações, mas é um Grêmio jogando no 4-4-2, que é o Grêmio que a gente viu contra o Cruzeiro. O Grêmio começando com o PP, com o no meio de campo, né? PP, Vila Sante e também o Carbadio. E aí, mais à frente, o Cristaldo meio que flutuando na frente deles aí, sem aquela função específica de ser um armador, um enganche de jogadas, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que o Grêmio, os Grêmios do Renato, têm variação tática. Não dá para acusar o Renato de ser um somente escalador de time, é só um cara que distribui camisa, que não treina, que... Cara, o Grêmio mostrou nesses últimos anos 6 ou 7 estilos de jogos diferentes com o mesmo treinador, nessas 4 passagens que eu mencionei do Renato. Então, se tem uma coisa que não dá para criticar, é que o Renato não é um treinador que entende de tática e que tem variações táticas. Tem muito treinador aí que é hipervalorizado, que não tem tanta variação tática na sua carreira, que não tem, que é meio que preso a um estilo de jogo só e os jogadores que se adaptem. O treinador bom não. O treinador bom é aquele que adapta as suas ideias ao que ele tem em mãos. O Renato é perfeito? Não é. O Renato é o melhor treinador do Brasil? Longe disso. Mas ele também não é essa porcaria que muitos treinadores, muitos torcedores vêm falando. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e não criticar só pela crítica. E não ser aquele cara chato de rede social que qualquer coisinha é o Renato. Como eu ouvi nesse fim de semana, dizendo que o Grêmio só jogou bem
porque o Renato estava suspenso. E o Alexandre Mendes é o, digamos assim, o autor intelectual dessa vitória, dessa grande vitória gremista. Gente, menos, né? Eu acho que a gente tem que parar de falar tanta bobagem e entender um pouquinho o que acontece dentro das quatro linhas. Feito, gente, esse era o vídeo tentando explicar um pouquinho a minha posição sobre o Renato Portaluppi e as grandes críticas que ele recebe, algumas corretas, outras eu acho que um pouco infundadas. Valeu, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal e a gente vai se falando aí nos próximos conteúdos. Um abraço, até mais.